Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para mais um bate-papo e hoje nosso convidado vai ser o Alexandre Vilas, esse empresário do mercado de real estate, de empreendimentos, já está aqui junto com a gente. Vai falar um pouquinho, né, sobre como que esse mercado está se comportando, né, gente? Quer dizer, é uma hora boa para investir, não é uma hora boa? Quais são as dicas desse mercado? O que vai acontecer nesse futuro muito próximo, né? As tendências e oportunidades no mercado imobiliário. O Alexandre já está aqui com a gente, espera aí que eu já vou bate-papo. Ed Mendes, Clélia Ângelo, Eliette Pena, um beijão para vocês que estão aí assistindo. Oi, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, Boa querido? noite. Boa noite. Estava contando um pouquinho aqui sobre você, né? Então, é um especialista aí nesse mercado imobiliário. O Alexandre está aí há mais de 30 anos no mercado, é sócio dentro da Imóvel A, fundador da Imóvel A, que é especializada em imóveis de luxo, né? E também hoje você está aí pelo Luxury Homes, que é um site de vocês aí super bacana, famoso aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde vocês comercializam esse tipo de empreendimento, né? E aí eu queria bater um papo com você, Alexandre, que eu até falei, né? Despertei um pouquinho assim no nosso convite, a tendência e oportunidades no mercado imobiliário neste momento de pandemia. É a hora de comprar, é uma boa hora, vale a pena ficar atento. Tem gente, eu sei que tem gente que está com dinheiro aí no bolso, que tinha acabado de vender um imóvel, e a pergunta é aquela, né? O que é nesse cenário? O que faz? Vai para frente, vai para trás? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. É, bom, boa noite a todos aí. Obrigado por estarem assistindo a gente aí. Falar de um tema que eu gosto muito, né? 30, como você disse aí, 32 anos de mercado. Eu lembro quando eu estava fazendo eu ia fazer meu primeiro negócio, o Collor sequestrou o dinheiro de todo mundo, meu cliente passou a não ter o dinheiro para comprar, eu acabei não fazendo um negócio imobiliário naquela época, e de lá para cá o brasileiro passou por muita crise, né? Seja no Brasil, seja internacional, e isso sempre impactou o mercado imobiliário, a economia. E falar em crise, né? A gente está vivendo uma crise, o Brasil já veio aí patinando os últimos anos, o mercado imobiliário estava esboçando uma boa melhora, e a gente entrou nessa crise mundial da Covid que, assim, na minha opinião, a crise é sempre um momento de oportunidade, né? Como a Sim, minha avó já dizia, aquilo que não mata engorda, né? Então a engorda. gente sai mais forte, acaba se adaptando e aprendendo a cada crise. Eu acho que essa daí é uma crise importante, porque ela provou que o mundo está mais do que globalizado em todos os sentidos, porque em 3 meses o negócio começou na China, se tornou presente um problema no mundo inteiro e fez a gente lançar mão de um monte de tecnologia que já estavam à disposição, fazer esse afastamento social e ficar todo mundo em casa. Então, muita coisa que já vinha esboçando uma mudança, meio que se consolidou com essa crise, apesar do sofrimento de todo mundo, os profissionais de saúde, das pessoas que estão sofrendo e tudo. Fica aqui meu recado, mais um, né? Vamos ficar em casa. Mas assim, extraindo oportunidade da crise, eu sempre via que a gente está se reinventando. Eu nunca, a minha primeira live, eu Bem-vindo, tenho o bem-vindo. prazer de fazer minha primeira live, falar com tanta gente. Tenho o prazer de contar para você um pouco disso. Hoje eu faço parte do Grupo Lopes, a nossa empresa. O Grupo Lopes é a maior organização imobiliária do país. A gente tem muita inteligência de mercado, muito negócio acontecendo. Então, a nossa sensibilidade do que está acontecendo no mercado imobiliário é muito forte, do que as pessoas estão pensando na ponta de venda, o consumidor final, aquele que compra apartamento, que investe, o investidor, o incorporador,
o sistema financeiro de crédito imobiliário. Então, isso, a gente é muito sensível a esse tipo de coisa. E a Imóvel A, como você disse, a gente também atua em outros mercados através de parcerias e tudo. Então, a gente vem discutindo bastante o que está Nesse acontecendo no momento. mercado imobiliário. Até porque, né, Alexandre, o mercado imobiliário é uma grande mola propulsora na economia, né? Ela gera inúmeros empregos diretos e indiretos, desde o canteiro da obra até os arquitetos, os decoradores, as empresas de imóveis, né, as incorporadoras, as agências de marketing, imobiliários, corretores, bancos que financiam, ou seja, é uma cadeia gigante. É uma E, cadeia gigantesca de serviços exatamente, e então tem um impacto na economia gigantesco. Então está todo mundo exatamente. preocupado, porque o arquiteto, todo mundo. Mas eu acho que vai sobrar trabalho para muita gente, porque com esse afastamento social e o home office, por exemplo, eu sou uma pessoa que já trabalha home office há muito tempo, por uma condição da minha vida, meus filhos já estão criados, então eu consigo estar um pouco em cada lugar e continuo tocando os meus negócios, né? De Sim. uma maneira muito fácil. Então, isso para mim já era uma realidade. E muita gente eu venho observando que consegue ficar distante do escritório, dos grandes centros e tal. Essa coisa toda nos motivou a usar mais essas ferramentas. Sim, Então, o que a gente nota é que muito executivo, muito profissional, vai passar a trabalhar mais tempo em casa, se tornar mais produtivo. As pessoas vão deixar de ter jornada de trabalho e passar a trabalhar mais por produção e podendo estar mais em casa. vai Então, ser dono mais do seu tempo, né? exatamente. Então, essa necessidade de estar presente, por exemplo, todos os dias, num horário, numa jornada de trabalho nos escritórios, as pessoas podem trabalhar mais em casa, não precisam estar no escritório mais com tanta frequência, né? Os escritórios passarão a ser escritórios mais conceitos, né? O time de pessoas presente no escritório passa a ser bem menor. E aí fica a pergunta: então, será que vamos ter uma crise no mercado de escritórios? As empresas vão locar menos escritórios? Menos escritório. Acho que não. Por outro lado, o distanciamento social Ah, vai mudar. Hoje a gente ocupa de 5 a 7 metros quadrados por pessoa num ambiente de escritório, numa laje corporativa. Isso deve passar para 7 a 10 metros quadrados por pessoa, o que já então, isso deve também compensar. impacta no aumento desse metro quadrado, vamos dizer, né, para Exatamente. Então, alguns isso deve escritórios. compensar a diminuição do número de pessoas e de jornada de trabalho nos Entendi. escritórios. E vai permitir com que as pessoas trabalhem mais em casa. Então, isso é uma realidade. Uma outra coisa, os escritórios, as pequenas empresas, os profissionais liberais, eles vão passar a usar cada vez mais esses escritórios locáveis, que eu posso usar uma hora num bairro, outra hora no outro, numa cidade aqui ou em outro Sim. país do mundo, um WeWork, por exemplo, e eu estar exercendo a minha atividade. Então, as profissões, né, Márcia, elas estão mudando já há várias décadas. Né? Eu entrei no mercado há 30 anos. Há 30 anos Sim, atrás, as moradias eram muito diferentes. Né? totalmente, né? A gente trabalha com o mercado de alto luxo, então É. as grandes propriedades tinham. Você entrava, tinha um escritório ou biblioteca, tinha sala de almoço, Biblioteca. sala de jantar, sala de estar, sala de TV, sala íntima. Aí É. tinha suítes, 4, 5, 3, 4, 5 quartos de empregado, grandes apartamentos e tudo. Hoje em dia, já não tem a sala de almoço, a cozinha americana, com espaço gourmet, as coisas vão mudando. Vou mudando. Né? E eu acho que daqui para frente, uma das coisas que impactam, as pessoas procuraram cada vez morar em unidades habitacionais cada vez menores, procurando estar mais próximo do trabalho.
porque é inviável transitar O trânsito, né? grandes Esse grandes deslocamento. metrópoles como São Paulo. Sim. Então, as pessoas vão poder passar a enxergar, às vezes, a segunda residência, que é um imóvel de praia ou campo, como uma oportunidade de primeira residência. E eu acho que a demanda por imóveis em Alphaville, ao redor de São Paulo, Nesses condomínios. condomínios como Fazenda Boa Vista, Quinta da Baronesa, até a praia, litoral norte de São Paulo, Guarujá, enfim, a pessoa pode morar lá. Eu, por exemplo, moro atualmente, essa época do ano, em Florianópolis. Eu estou aqui em Florianópolis, estou uma hora de São Paulo, meu escritório Sim. fica em São Está Paulo. super Eu cuido daqui. conectado. Para mim aqui eu tenho muito mais qualidade de vida e tal. Para mim já é uma realidade. Então acho que para mais pessoas isso passa a ser uma realidade e impacta numa tendência do mercado, né? Uma outra tendência, Márcia, que eu estava discutindo hoje com um grande amigo meu, é o seguinte: tudo está passando por mudança. Tem muita profissão que está desaparecendo e tem Sim, profissões novas hoje que em estão dia. surgindo, Hoje em dia a gente tem analista de rede social, a gente tem uma série de outras profissões importantes, que estão vindo inclusive com tudo. ligadas à saúde, ao bem-estar e tudo, porque o ser humano passou a ter muito mais coisa que virou automação, né? É, Então, com o passar do tempo, tem profissões que estão desaparecendo e a gente passa a ter outras profissões, né? O mundo, cada vez com mais pessoas, as grandes aglomerações urbanas, eu acho que vai ter uma inversão a longo prazo. Isso aqui é uma coisa que eu acredito, uma inversão a longo prazo, porque eu acho que as pequenas propriedades rurais, o ser humano vai começar a passar a ter muita coisa que ele não vai precisar fazer. Então, o que vai trabalhar com o que o ser humano, né? é. Então, existe uma tendência das pessoas terem pequenas propriedades rurais, onde você tem a sua agricultura. Vamos imaginar hoje um condomínio com propriedades pequenas, mas com caráter rural, mas um grande condomínio, onde as pessoas Sim. produzem, vivem mais em contato com a Autossustentável, natureza, né? autossustentável, com pequenas famílias produzindo. Então, isso numa escala não só no alto padrão, mas da sociedade humana, isso eu acho que é o único caminho que tem para a sociedade se desenvolver com sustentabilidade, né? Porque as Isso pessoas cada é vez bem mais procuram interessante. um produto orgânico, um É, lugar em contato com a natureza. As coisas que são feitas artesanalmente hoje têm um exatamente. valor agregado muito Com mais importante, significado, né, né? Alexandre? Está todo mundo procurando coisas com mais significado, e não É, é o comprar por comprar, né? Coisas com é, mais intenção. e além disso, porque hoje tudo é descartável. Antigamente, o móvel de família, você Sim, ficava na cama, com peças do mobiliário que eram da avó e tal. Hoje é tudo sim. descartável. Passava de Então, quando você geração para encontra geração. uma peça, é uma raridade, é uma coisa, ninguém faz muito isso mais hoje em dia. Mas o ser humano passa a fazer cada vez, eu acho que é se dedicar um pouco mais a isso, porque as outras atividades, hoje eu não preciso mais da pessoa dentro do escritório, de uma série de profissões não se precisa hoje mais. E o que É, vai fazer o ser humano, né? Vai exatamente. cuidar da horta, vai mexer vai estudar. Então eu acho que a cultura e a sustentabilidade é um caminho para o ser humano. Então isso impacta no mercado imobiliário, porque eu acho que começa o ser humano parar de ter a necessidade de estar nos grandes centros. Por exemplo, educação à distância. Você pode, daqui a pouco, ter uma profissão que é um educador, um pedagogo, que ele está presente num condomínio ou em locais mais distantes, e a outra parte do ensino Sim, dos nossos pequenos acontece à distância. Tem muita gente que educa filho em casa, tem sem dúvida, velejador, a gente tem já tem uma empreendimento. tendência, né? Eu tenho visto várias pessoas que mudaram totalmente de vida e que os filhos estão tendo um estudo de primeiríssima qualidade à distância, em casa, toda Exatamente, pela, exatamente. né?
E Já tem existem uma... escolas alternativas espalhadas pelo mundo É, e que estão próximas das pessoas que pensam assim, dessas comunidades. E eu acho que isso vai, essa tendência ela vai acelerar, entendeu? Então, condomínios que sejam autossustentáveis, que estejam perto de grandes ótimo. aeroportos ou de cidades que têm um mínimo de infraestrutura, vamos dizer, de hospital, infraestrutura básica. Então, eu acho que os pequenos municípios eles vão começar a desenvolver mais, porque eles vão receber essa demanda imobiliária, Entendi. porque o ser humano não vai precisar estar todo mundo mais na grande metrópole. Então, eu vou ter mais qualidade de vida morando numa cidade menor, essa cidade Sim, acaba se desenvolvendo para. Então, eu acho que vai ter uma descentralização aí. Aí, quando a gente fala em oportunidade, é quem está enxergando isso hoje, desde a pessoa que está procurando uma casa, pô, vou mudar para um apartamento porque é perto do meu trabalho, perto da escola do filho, não quero pegar trânsito. Pô, mas o meu trabalho não me exige mais estar. Então, eu sim. posso morar numa casa com mais espaço e tal. Talvez se você comprar agora, é mais oportuno do que se deixar para comprar a hora que essa tendência se consolida. Porque é Maravilhoso. realmente uma tendência. A gente tem É. observado. Você queria falar? Eu que não, depois eu quero fazer várias perguntas. Tem várias É, perguntas aqui de gente que está assistindo a gente, mas pode falar que daqui a pouquinho eu te mas pergunto. assim, o que acontece? A gente notou, tanto nos dados das imobiliárias do Grupo Lopes, quanto de outros setores do mercado imobiliário, que a procura, até nos portais de venda de imóvel, portais de corretores de imóveis, que a procura por imóveis na Granja Viana, no interior de São Paulo, aumentou Olha que em legal. relação a antes da. Então você vê que a pessoa já falou: eu posso trabalhar em casa, então dá para morar melhor, talvez um pouco Sem mais dúvida. afastado e mais barato, né? Sim. O Alexandre, ó, são várias coisas aqui que eu quero te perguntar. Você acha que os preços dos imóveis vai baixar? O aluguel, vale a pena investir e viver de renda? Aí tem uma outra pergunta aqui também do André, da Lab. Casa própria ou alugada? Acha que vai ter mudanças nesse aspecto? Bom, vamos uma por vez. Isso. Eu acho, primeiro que eu acho que com a atual taxa de juro, o aluguel passou a ser uma alternativa muito boa. Porque O aluguel agora, nesse momento, tá interessante. eu acho que sim. Eu acho que quem tiver oportunidade hoje de comprar um imóvel pequeno, um lançamento, bem Hum, localizado, numa cidade como São Paulo, esteja perto do metrô, ou que esteja um produto conceito que esteja alinhado com essas tendências novas. Hoje, um produto conceito, o que é? É você ter na área comum um cowork, uma sala de reunião, onde você possa ter uma extensão do teu trabalho na área comum do prédio. Então, existem vários empreendimentos assim hoje em dia, principalmente em São olha Paulo, que legal. que para alugar é ótimo, porque você consegue alugar, fazer aquele short rent de pequena temporada, porque São Paulo é uma cidade de negócios, como você fazer um aluguel de longa temporada, tanto investir num consultório, num pequeno espaço corporativo, como num imóvel residencial pequeno para renda, vale a pena porque você não vai encontrar um investimento melhor no mercado financeiro com segurança e o preço dos imóveis tende a aumentar, porque a longo prazo a previsão dos analistas econômicos é que a gente tenha uma inflação assim no cenário de médio e longo prazo, porque os juros estão muito baixos, a economia vai estar irrigada com muita liquidez por conta do socorro dos governos e tudo. Sim. Então, isso deve provocar, naturalmente, um cenário de maior inflação. Então, os imóveis que já estão com o preço estabilizado há alguns anos, por conta da crise que a gente já vem passando. Então, acho que o melhor momento para comprar imóvel não deixa de ser agora, porque Ou seja, tem ótimas oportunidades no mercado. a gente também teve uma desvalorização da moeda, isso impacta nos imóveis, vão realmente subir aí. Eu não consigo te dizer se vai subir daqui para o fim do ano ou daqui para o fim do ano que vem, mas que nesse intervalo nós vamos ter
Alexandre, a gente teve acesso, né, a alguma pesquisa até da Critel, e que nesse período agora, né, em abril, né, mesas e bancadas tiveram um aumento de 120%. Depois teve camas, mesas e móveis para a cozinha. Ou seja, é o que você falou. As pessoas estão mais tempo em casa, né? E todo mundo começou a se deparar. Nossa, meu sofá está precisando trocar, minha cama está ficando mais, está usufruindo mais aquilo e não está mais naquele momento como se a casa fosse só um dormitório. Você vai indo a durabilidade dos produtos e na escolha, de repente, a durabilidade, né? O produto já estava vencido, as pessoas estão investindo nisso. Outra coisa que a gente vê, é o que você falou no começo, muitas pessoas que têm as suas casas no litoral ou suas casas nesses condomínios, se for independente se são os condomínios do mais de luxo, de ponta, ou condomínios mais classe média, todas as pessoas que puderam se dirigiram para lá e montaram suas comunidades, né? Não está sendo mais só o final de semana. Isso vai ser uma tendência, assim, você acha que muita gente, de repente, vai mudar para esses condomínios? Ou o que vai ter uma procura para essa eu segunda acho que isso casa? como eu falei no começo, eu acho que tem uma tendência das pessoas poderem ter essa liberdade de morar como eu moro. Eu gosto de morar na beira do mar, então eu posso morar Sim. na cidade da beira-mar, mesmo meu escritório sendo aos 700 quilômetros daqui. Então as pessoas realmente vão fazer isso. Então tem muita segunda residência que vai passar a ser primeira Primeira residência. residência. Né? Eu estava falando com um amigo meu com francês, que é o nosso sócio na Europa, e mora em Portugal, e foi para o interior de Portugal, ficar num condomínio pequeno de casas de campo e tal, meio estilo fazenda, e que ele já pensou, precisamos desenvolver um produto desse tipo, um loteamento aqui, porque está a menos de 50 quilômetros de Lisboa, e fazer um condomínio com toda a infraestrutura e tal, para as pessoas morarem, trabalharem e viverem bem, poder criar os filhos num ambiente mais contato com a natureza, com mais espaço. Sim, E qualidade. é um custo muito mais acessível, seja na Europa, seja aqui. Essa condição o ser humano passa a ter por conta da tecnologia, por conta do uso da tecnologia, por conta de ter se adaptado a essa tecnologia que nem a gente está fazendo agora, né? Sim. Então, isso já é uma coisa que com certeza vai se consolidar, é uma tendência, as pessoas poderem morar um pouco mais distante. Uma outra tendência, isso a alegria dos nossos amigos arquitetos, decoradores. Tem vários arquitetos escutando a gente aí. A gente gosta muito dos nossos seguidores, escritórios, arquitetos, pessoal que está se formando em arquitetura. Nós somos apaixonados por arquitetura e por isso que a gente acabou criando esse canal. A gente adora uma obra, adora tudo que é relacionado ao mercado imobiliário, e a arquitetura é o coração e a alma do mercado imobiliário. Então a gente fica muito feliz com os arquitetos que nos seguem aí no Luxury Homes. Isso. Então, para a alegria dos arquitetos e decoradores, né, as pessoas realmente, aquilo que você falou, estão olhando mais para a casa e vão utilizar a casa de uma forma diferente. Elas vão precisar se readaptar, vão precisar mudar, os escritórios vão precisar se readaptar também a nova realidade, vão precisar ser mais funcionais, mais acolhedores, os espaços vão mudar e as pessoas vão precisar trabalhar em casa. Então, toda essa adaptação para ter privacidade trabalhando em casa, receber gente, poder... tudo isso implica muito em decoração e arquitetura, tanto no desenvolvimento de novos produtos imobiliários, seja nas cidades ou no campo. A arquitetura sempre vem com a criatividade, soluções, né, Alexandre? Você imagina um condomínio hoje, no futuro, que ele precise ter... Hoje a gente tem condomínio que tem lá na área comum uma coisa chamada child care, que é para quem tem criança, leva lá, tem babá, cuida, brinca, tem pequenas atividades para quem tem criança pequena. Mas você vai poder ter no futuro uma pequena unidade escolar
administrada por uma instituição de ensino, onde você tem Sim. ensino à distância e profissionais que vão lá em determinado horário. Você tem um empreendimento que dá esse nível de qualidade. E aí você pode pensar numa instituição de ensino mais antroposófica, ou mais não importa. E aí Sim. vai do tema e da tendência de cada produto imobiliário. Mas eu acho que no futuro, hoje a gente tem os produtos imobiliários que eles vão ter um cowork na área comum. No futuro você vai ter uma unidade escolar. Maravilhoso, maravilhoso. Entendeu? E você não vai, o ser humano não vai precisar estar morando ali do lado do escritório, porque o escritório ele vai acabar estando na nuvem. Exatamente. São todas as atividades, mas a gente tem muita mudança em curso ainda. A gente percebe, né, Alexandre, que também muitas pessoas estão assim na sua casa, sonhos, né, antigos que estavam meio esquecidinhos lá um dia, gente que já fez uma hortinha de pequenas coisas na sua casa e está usando aquilo no dia a dia. Eu não sei aqui em São Paulo ainda, eu não me lembro, mas eu imagino que já tenha. Mas em Miami a gente já vê vários condomínios super famosos, inclusive, em que tem um recente, lançou ano passado, retrasado em Miami, em que no rooftop tem uma área comum, a cozinha gourmet, e em volta dessa área toda, ela tem uma horta do condomínio, em que todos os moradores desse condomínio têm acesso, tem uma pessoa que cuida dessa horta, e todos os condôminos compartilham dos resultados daquela horta. Eu acho isso maravilhoso. Sem dúvida, esses condomínios, como você está falando, vai implementar o estudo, que eu acho fantástico, e vai ter uma horta, alguma coisa assim, essa sustentabilidade que a pessoa vai morar lá, ela vai desenvolver essa autossuficiência? Você acha que isso é inevitável nesses grandes condomínios? Eu acho que isso, hoje, ele passa a ser um acessório, né, de um valor agregado importante. Maravilhoso. Mas no futuro vai passar a ser uma necessidade indispensável. Se o ser humano quiser viver de uma maneira com qualidade de vida, para si e para os seus descendentes, né? Eu acho que esse momento de crise é um momento de muita reflexão, né? O Tarcísio... Ai, desculpa, te cortei. Vamos lá, tem umas perguntas eu queria responder. O Tarcísio, que é um arquiteto também, que trabalha super bacana, o morar e o trabalho terão um novo significado. E aí a Lulajos disse, os condomínios se tornarão pequenas vilas, cidadezinhas com toda a estrutura? Você acredita que vai ser isso? Eu acho que a tendência é que seja, porque hoje a gente tem tudo na nuvem, e tem comércio eletrônico, tem delivery, você tem carro compartilhado, tem uma série de coisas. Eu acho que os condomínios eles já têm atualmente muita coisa que a gente não tinha no passado. Vai ter mais, né? Obrigado, Lu, está respondido. Obrigado aí pela muito bacana. Eu acho que é meio que no começo, né, da pandemia a gente viu alguns comentários assim, os Jetsons, né, que parecia uma realidade tão impossível, e a gente vê que muita coisa dos Jetsons... E poder dar uma qualidade de vida para os filhos que a gente não consegue ter hoje, porque a Lu, que está nos assistindo, eu conheço da época de criança, de adolescente e tudo, e a gente podia estar na rua, encontrar as pessoas com menos preocupação. Hoje isso não é possível. Mas quando esses núcleos começam a acontecer, eu acho que você consegue dar esse tipo de qualidade de vida para os filhos, de estar mais em contato com os afazeres manuais, né? A gente percebe que as nossas crianças, os grandes centros, com a correria do dia a dia, quantas vezes nós nos deixamos nossos filhos no iPad, e enquanto a gente, na época deles, a gente brincou de jogar bola na rua, alguma coisa assim, né? Então, exatamente. Mas você sabe, Alexandre, que eu tenho conversado com bastante gente, e muita coisa, eu acredito muito e tenho escutado de profissionais, está mudando. Eu falei outro dia com a Lina, que tem uma marca, ela representa vários brinquedos, vários produtos de saúde, produtos de roupinhas, vestuários, de brinquedos de vários países do mundo, e ela representa aqui no Brasil, e ela me disse que
hoje, neste momento, o recorde de vendas dos brinquedos são os brinquedos educativos. Coisas de madeira que não se vendia. Isso aí não se vendia, imagina, era tudo coisa eletrônica, coisas, né, que aperta e tal. E, incrivelmente, neste período da pandemia, teve um acréscimo, assim, absurdo dos produtos de montar, de que a criança vai usar a cabeça, não é simples, sabe, aperta e sai voando, não, é brinquedo educativo. Isso eu acho muito positivo. De repente, está todo Aqui, mundo tendo a uma gente, chance de quando você olhar fala em diferente. qualidade de vida, aqui a gente mora em Florianópolis, num lugar que tem uma comunidade antroposófica, que a gente tem escola Ah, que legal. Waldorf, tem, então tem muita escola de yoga, de terapias alternativas. A gente compra produtos orgânicos aqui de Ah, que produtores massa. da região, é tudo coisa muito de primeira. Então, tem aqui uma preocupação ambiental muito grande, né? Então, é um lugar Bacana. que tem uma super qualidade de vida, é um destino que a gente escolheu, que muita gente. E é um exemplo de tendência, né? É um lugar que seria difícil antigamente, então, mas tem muita gente do Rio, de São Paulo, Sim. que opta por vir morar aqui. É um destino que eu recomendo como qualidade de vida. Não é um destino de especulação imobiliária, mas é um destino para quem quer morar bem, Qualidade, né? viver bem, né? É um dos. Qualidade, natureza, né? E aí também tem muita coisa de referência, né, Alexandre? Projetos, né? Às vezes, quando eles querem colocar em prática, são testados aí nessa região, porque São, a aqui gente. a gente tem centros de tecnologia, de É. referência, muitas universidades. O sul do país, tradicionalmente, sempre foi uma região bem desenvolvida, industrializada, com um bom índice de desenvolvimento humano e tal. A natureza linda, né? Toda a geografia, a qualidade, né? Disso daí. Então, Alexandre, recapitulando um pouquinho aqui. Este seria um momento. Eu estou com dinheiro no bolso, vendi um imóvel ou tenho um dinheiro, tal, eu quero comprar uma casa, um apartamento para eu morar. É o momento da gente começar a Para procurar. investir, para investir é um ótimo momento para comprar também, porque a taxa de juro está muito baixa. A gente trabalha com a Credit Pronto, que é uma joint venture que tem a Lopes com o Itaú, que tem hoje está praticando taxas bem baixas, e a tendência de alta do mercado imobiliário hoje é um momento ótimo para quem for comprar, fazer um É. financiamento, porque enquanto estiver pagando, o imóvel já vai ter subido de preço, e a menor taxa histórica que vai ter daqui para o final do ano deve ter. É um período ótimo para fazer esse tipo de investimento, tanto quem vai comprar quanto quem vai investir Investir. em imóveis, né? Não, e Isso. como você falou, né, que teve gente aí que perguntou se os imóveis corporativos iam sofrer. Obviamente, muitas outras empresas, né, Alexandre, vão estar surgindo. A gente vê que nesse momento de pandemia, óbvio, muita coisa está mudando, mas muita coisa nova está surgindo, né? Eu vejo que todo dia alguém que mudou, que agora está fazendo isso, está fazendo aquilo, produtos, projetos novos sem dúvida, vão ter espaço aí nessa nova economia, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que um setor que também deve se reinventar bastante são as lojas. Algumas marcas talvez vão migrar mais para o comércio eletrônico em detrimento das lojas físicas. E as lojas físicas talvez funcionem mais como showroom, que é o que já Ah, acontece no dia a dia. certo. Ó, a Lulu está falando o seguinte: para a segunda casa, é mais bacana recorrer a um arquiteto local que entende a área ou um arquiteto já reconhecido, mas de fora. O que você acha, Alexandre? Olha, é sempre bom você ter o arquiteto que conhece as leis locais. A gente empreende bastante ali no Ceará, onde a gente tem alguns empreendimentos que são voltados para o kitesurf, que é um esporte que eu gosto muito.
e a gente faz muito lá, tem 8 meses de temporada, tem muito europeu e pessoal brasileiro que vai para lá, investe e tal. Então, eu tenho um arquiteto local, que para mim é ótimo, porque ele, além de ser organizado, deu a sorte de encontrar um bom profissional, ele conhece os trâmites locais e já tem mais acesso à parte burocrática, mas isso não impede de você ter um projeto do arquiteto que você goste, ele seja lá de qualquer lugar. Por exemplo, esse arquiteto eu gostei tanto que eu trouxe ele fazer minha casa em São Paulo. Então ele está me ajudando. Eu também gosto muito de arquitetura. Eu e minha mulher, a gente até criou o canal Luxury Homes por conta que a gente ama arquitetura, a gente constrói. Então começamos a ver referências para algumas obras nossas e começamos a postar essas referências aqui. A Bárbara, você conhece, artista plástica, gosta disso tudo, e começou a fazer essa curadoria e a gente traz sempre um conteúdo. Alexandre, até eu queria fazer um comentário o tempo todo. Que eu acho assim também, óbvio que é legal contratar um arquiteto local, porque já tem toda a logística, pode ajudar em vários canais para reduzir o tempo e, obviamente, o dinheiro. Mas não impede de você trabalhar em conjunto com um arquiteto. Sei lá, você está aqui em São Paulo, você tem teu arquiteto, amigo, de inspiração aqui, que faz muitos arquitetos trabalham em conjunto. Em Miami, em Nova York, a gente sabe de vários Mas casos. não tenha dúvida, a gente fez um projeto lá no Ceará com o Thiago Bernardes, da Bernardes Arquitetura, famosíssimo, excelente arquiteto. Sim. Mas a gente tinha um arquiteto local fazer o gerenciamento de obra. Sim, exatamente. O escritório do Thiago é no Rio de Janeiro. Tinha isso, é fundamental essa parceria, dependendo do tamanho da obra, você tem que ter um arquiteto local e um arquiteto da tua escolha, conforme o estilo, aquilo que te agrada. Isso não importa, pode ser de qualquer lugar. Porque é bacana. E a gente vê que é isso mesmo, né, Alexandre? Eu acho que todo mundo que pôde se refugiou, independente do seu condomínio, aqui na praia, onde quer que seja, para buscar essa qualidade de vida, né? Esse carinho, esse aconchego. Peraí que tem mais uma pergunta aqui, ó. Rui Homem, exatamente. Eu, como corretor, devo oferecer imóveis que tem algum espaço para escritório, tendo em vista que a tendência é ficar mais em casa? Claro que sim. Tinha uma outra pergunta do Rui, que era perguntando se os imóveis, que eu queria aproveitar para responder, se os imóveis iam ainda cair de preço por conta da crise. Isso, exatamente. Eu acredito que não, porque você pode conseguir alguma negociação conforme o caso. Tem muito imóvel que está há muito tempo em estoque, e que o proprietário pode estar mais flexível. Mas a quem está comprando o imóvel não tem essa coisa de que os imóveis vão cair. Acho que o viés é de subir um pouco, porque o juro está muito baixo, o acesso a financiamento, a demanda, que isso não é por causa da crise que isso acabou. Principalmente no alto padrão e tudo, não vai ter queda de preço não, tá, Rui? Segunda coisa, se na casa, se ele deve... imóveis que tenham escritório, claro que sim, principalmente não só o corretor vai ter que pensar isso e ter sempre esses espaços alternativos que podem ser um escritório, tanto nos apartamentos como nas casas, e poder até sugerir para o cliente como transformar um espaço alternativo numa opção para o cliente, porque às vezes o cliente não consegue visualizar, porque você é do mercado, o cliente está fazendo aquilo 1, 2 vezes na vida, né? E a parceria com o arquiteto também é muito importante. Quando vai fazer uma aquisição, um cliente, e tem alguma dúvida no sentido de reforma, de adaptação dos imóveis e tal. Então a gente faz muito a Imóvel a gente faz muita parceria com os arquitetos nesse sentido, sempre fizemos. Então é super importante ter em vista. E os arquitetos também, as incorporadoras, os desenvolvedores de
de produtos imobiliários vão pensar mais nesse home office, né? Que todo apartamento tem, agora vai ter um peso a mais sem dúvida. na conta, na decisão do comprador, né? São vários espaços que estão tendo todo um repensar, né, Alexandre? A área de serviço, a recepção, o home office, a casa. Hoje a gente tem menos área de serviço, mas tem que Exatamente. valorizar a área gourmet, você vai ficar em casa, vai comer mais em casa, Exatamente. e a Não, área de escritório, né? exatamente. Que ela pode ser reversível. As crianças vão estudar a hora do trabalho, etc. Tem uma pessoa aqui, ó, Tata Matarazzo, perguntando: Alexandre, você compraria obras de arte pela internet? E depois tem o Mood Floripa. Podemos dizer que hoje o luxo é muito diferente de tempos atrás. O luxo de hoje tem que ser sustentável. A tendência mundial mostra isso em produtos e também é válido para os imóveis. Bom, a primeira pergunta, sim, compraria obras de arte pela internet. Eu acho que muita gente já faz isso. Segunda pergunta, Moody, qual era? Ele fala que o luxo de antigamente é diferente do de hoje, né? E que Claro, o luxo de hoje é sustentável. É uma tendência mundial isso em todos os produtos e também válido para os imóveis? exatamente, claro que sim. É aquilo que eu falei, a tendência mais de futuro mesmo, de você fazer até a própria compostagem, né? Hoje já é uma realidade. Tem empresas que vendem um aparelho de compostagem que você tem em casa, onde coloca o resto e aquilo vira um adubo para as plantas. E é uma Sim. coisa super prática. Hortas também para pôr no apartamento. Tem isso. E o luxo hoje é a simplicidade, isso não é a ostentação, né? Você Exatamente. bem, é você ter um produto imobiliário que tem um design que te agrada, que te aconchega, Confortável. que atenda com conforto a você, a família, os amigos. Acho que o Sim. design é uma coisa muito importante na vida do ser humano. E a arquitetura tem que sempre trazer um design harmonioso. E eu acho que a sustentabilidade, o reuso de água, as células, os painéis fotovoltaicos, todo o tratamento de esgoto sustentável. Cada unidade imobiliária, com o tempo, vai ter que funcionar. Já tem Uma gente. cidadezinha mesmo, né, Alexandre? Como a gente falou. Isso E não tem tudo a isso dúvida. E tudo isso também, eu acho que ainda são produtos que, infelizmente, eles têm um valor muito alto no mercado, né? Quando você coloca num papel tudo que é de um green building, de uma Mas as construção, coisas estão, exatamente, as coisas estão mas mudando. exatamente, sem dúvida, todo mundo vai ter uma necessidade, vai ser obrigado, você vai ser uma pequena usina, né? Acho que cada caso, uma célula, você vai ter que ser autossuficiente em muita coisa. Então, a tendência é todos esses produtos, obviamente, terem um valor menor, né? Ó, aqui que a Dilma Braz está falando, Pátio Malzone tem compostagem subterrânea. É isso aí, cuidando do resíduo. Isso é muito. Obrigado pela informação. Olha lá, Dilma Braz, Ogione, muito bacana A mesmo. Eu acho doutora que tem. Dilma, advogada do Grupo Lopes, da Imóvel A, Ah lá, que bacana, querida doutora maravilhoso. Dilma. Sim, não, a gente vê vários. Mestre em Direito Imobiliário. Ah, muito bem. Ô, Alexandre, falando em direito imobiliário, hoje é muito fácil, eu quero adquirir, porque eu vi lá que vocês têm imóveis, tanto nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, que é um mercado que está muito positivo, né? Ele vinha vindo muito positivo, muitos brasileiros investindo lá. Como que é isso? É fácil hoje? Eu quero comprar uma casa lá na Europa, em Portugal. Como que funciona isso? Além de ter o dinheiro, obviamente, mas essa organização, essa burocracia. Quinta-feira que vem, nós vamos fazer um webinar com o Ah, diretor da Atena Advisor, em Lisboa, explicando sobre investimento em Portugal, sobre como conseguir cidadania portuguesa através de investimento, ah, financiamento.
e vai destrinchar todas as informações sobre como investir em Portugal. Ó, que Tá? maravilha. Vai ter um Compartilha prazer. depois com a gente que eu conto aqui com Quinta-feira a que vem, galera. a gente vai comunicar. Quinta-feira que vem, eu vou falar com ele sobre todos esses assuntos de investimento em Portugal e na Europa também. Sim, em Mas geral, é. principalmente em Portugal, porque é um destino comum para o brasileiro, a cultura, a A língua, cultura, a uma delícia. gastronomia, a paisagem é maravilhosa, Não, foi um praias país que lindas, eu né? deixei para visitar, demorei porque eu achei que, e é o que eu mais gosto, na verdade, é verdade, de ir Portugal, muito legal. Não, e as praias lindas, né, Alexandre? Tem um litoral assim também muito importante, né? Praias lindas, gastronomia, e o brasileiro gosta muito disso, né? E Portugal estava vindo numa pegada importante no mercado imobiliário, né? Sim, veio como tudo, tem uma hora que os preços ficam um Estabiliza. pouco altos, aí dá uma estabilizada, depois começa a valorizar de novo, que é esse período que vem passando. Mas Portugal é uma cidade que tem muito a valorizar, principalmente Lisboa, porque é um destino europeu muito bom por causa do clima. Sim, Tem muito incentivo ainda do governo. Então vem muito aposentado da Europa, muitas pessoas ter cidadania, as pessoas ricas ter cidadania lá. Então legal. isso Tem tem atraído facilidades, né? bastante turismo. E é uma cidade que ela é totalmente horizontal. Os prédios são centenários, tem 3, 4 andares. Então não tem para onde crescer a cidade. Então é óbvio que a oferta vai ser muito Vai, menor que a demanda e isso faz com que os preços subam. subam. Não, sem dúvida. Não, maravilhoso, Alexandre. Foi uma delícia aqui. Ó. Nós já batemos 50 minutos de papo Estou aqui. aqui. Eu Tá tinha vendo? feito uma colinha, queria agradecer, Não, me porque eu fala, ia o que você um monte quer de falar mais coisa. alguma coisa? Não, Alertar mas eu mais? peguei a colinha, acabei falando, é um assunto que eu gosto. Fico Não, foi uma feliz, delícia. obrigado. Vamos fazer mais. Tem Vamos muita sim, gente bacana para a gente entrevistar. sim, Então, sim. fiquem Eu coloquei. ligados aqui no canal, porque vai vir coisa boa, né? Exatamente. Ó, se você não segue ainda, eu pus aqui Luxury Home Meg, siga lá, fique por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado, ou seja, arquitetos de plantão que estão, tem vários aqui acompanhando a gente. Bia, um beijo, querida, vi que você chegou aqui, Beatriz Bolbuc. Realmente é um momento que a gente vai ter muito trabalho. Uma coisa atrás da outra, mas nós vamos ter trabalho, né, Alexandre? É casa nova, é Trabalho. reforma Vai do ter que já muita tem, então, reforma, muita exatamente. readequação, tanto de escritório, Readequação. residência, Que muita maravilha. coisa. O pessoal tem que se comunicar Se para preparar. poder pegar Exatamente. público e essa tendência. Essa é a Exatamente. minha. Ó, quer ver? Ó, tem uma pessoa que falou: tem que fazer uma live de conversas e culinária. O Alexandre cozinha muito bem. Ah, vamos fazer, Alexandre. Olha lá, muito bem. Gabi chegou agora. Parabéns, querida. Obrigada a Eu você. vou Adorei, entrevistar, Alexandre. nós vamos entrevistar um pessoal de sustentabilidade Muito bom. que apareceu aí, que é irmão de um amigo que apareceu, que é um dos melhores do país. E aí a Que gente faz ótimo. uma próxima. Tem Isso é bastante muito coisa. legal, Alexandre. Quanto mais a gente puder, eu acho que está sendo fantástico poder dividir, né? Eu também não sou nenhuma profissional de live, sem dúvida, mas o que a gente pode contribuir e compartilhar com boas informações é o que a gente está tentando fazer. Você falou hoje um monte de coisa muito importante para nós que trabalhamos com esse mercado de arquitetura, decoração e design. Ou seja, gente, é hora de se preparar, é hora de acreditar, passar por esta onda, por esta pandemia terrível, sem dúvida, todo mundo está sofrendo muita coisa triste, mas a gente tem que focar exatamente no que vai vir do nosso nesse futuro muito próximo. Então, vamos nos preparar, vamos nos instruir, vamos melhorar o nosso portfólio, melhorar a nossa maneira de se comunicar e conseguir, sem dúvida, muita coisa de trabalho interessante. Olha, Mônica Ungaretti, mais uma arquiteta se juntando aqui com a gente. Alexandre, obrigada. Ótimo, seguem lá Luxury Homes Mag e a gente vai trazer muita novidade, muita coisa boa. Adorei bater um papo com você. Vamos bater outros papos e a gente se vê em breve. Muito obrigada aí, tá bom?
Obrigado, Márcia. Obrigado a todos que nos ouviram aí. Muito obrigado. Muito obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.